Vamos dar início hoje a mais uma aula de ciências desse bimestre. A gente vai estudar mais um reino, tá? A gente viu semana passada o reino dos fungos e hoje a gente vai começar a ver, na verdade, o reino protista, que tem dois indivíduos aí mais importantes, tá? Então vamos lá, olha só. Esse reino protista ele é dividido entre dois grupos de seres vivos, vamos dizer assim, que são os protozoários e as algas. O que eles têm em comum? Bem, uma das poucas coisas que eles têm em comum é o fato de eles serem eucariontes, que a gente viu que significa que eles têm o DNA dentro do núcleo bonitinho, tá certo? Agora, de diferente, eles têm várias coisas. Por exemplo, os protozoários são todos unicelulares, só tem uma célula, né? As algas, tem alga que é multicelular, que é pluricelular, tá? E outra característica é que os protozoários são todos heterótrofos. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles não produzem o próprio alimento, tudo bem? Já as algas, elas são autótrofas, o que quer dizer que elas produzem o próprio alimento delas. A gente vai falar sobre isso. Então, vou começar primeiro pelos protozoários. Eu dividi os protozoários aqui nos grupos que a gente tem deles. E aí eu vou falar algumas importantes em relação à doença e tal, mas tudo bem de maneira superficial, assim, só para a gente ter esse entendimento. Então, quais são as características dos protozoários? Eles têm hábitos de vida livre, né, podendo ser parasitas ou simbiontes, né, ou seja, se ele parasita é porque ele te prejudica de alguma maneira. Se ele é simbionte é porque ele está lá dentro de você, pode te ajudar de alguma maneira, né, enfim. São heterótrofos, ou seja, eles não produzem o próprio alimento, eles vão ter que se alimentar de um outro indivíduo, de um outro ser vivo, tudo bem? Eles são unicelulares, o que quer dizer que eles só têm uma célula apenas, perdão, ok? E são classificados de acordo com as estruturas utilizadas na sua locomoção. Como que eles conseguem se locomover? Porque pensa, eles são indivíduos muito simples, eles só têm uma célula. Então como é que eles conseguem se locomover? Bem, aí vamos para os grupos, tá? Então eu tenho o grupo dos risópodes, certo? Que se locomovem através de pseudópodes. O que são esses pseudópodes? São falsos pés, que a gente chama. Certo? Então, olha essa foto aqui de baixo, ó. Isso que parece uma gosma, né? Isso na verdade é o protozoário, isso é uma célula só, tá? Porque tá um zoom muito grande, né? Mas repara que esse protozoário, ele tá tentando englobar ali, tá tentando botar para dentro essa substânciazinha verde aqui, né? Que pode ser um alimento para ele, por exemplo. Então, o que ele faz? Ó, repara que é como se ele estivesse prolongando o citoplasma dele. Tá ok? Então, nesse prolongamento do citoplasma, ele vai tentar englobar essa substância que ele quer. Então, esses pseudópodes são falsos pés, são prolongamentos do citoplasma que os protozoários fazem para conseguir se locomover, para conseguir pegar algum alimento, pegar alguma coisa que eles precisem. Tá? Então é como se fosse uma ameba, né? Inclusive o nome do exemplo é esse, né? A entamoeba histolítica, que causa uma doença chamada amebíase ou disenteria amebiana, tudo bem? É muito gasto intestinal, né? Muita dor de barriga, etc. Então esses pseudópodes fazem essa questão de englobar, de engolfar, tá? Já os flagelados, eles vão se locomover através de flagelos, né? Que é como se fossem, né? Só com aspas para vocês entenderem, tá? Como se fossem pelinhos, né? Como se fossem fiozinhos que esses protozoários apresentam e que auxiliam nesse processo de locomoção, tudo bem? Então os flagelados, eles vão se locomover através de flagelos, tá? Como exemplo aqui, eu botei o primeiro aqui é o Trichomonas vaginalis, que causa uma doença chamada tricomoníase. Geralmente acontece sintomas mais em mulheres, né? Uma doença característica do trato vaginal da mulher, tá? Eu tenho aqui a Giardia, que causa giardias. Olha que bonitinha a Giardia. Ela tem 3 pares de flagelos. 1, 2, 3, tá? E aí essa Giardia também é uma doença gastrointestinal, tudo bem? Eu tenho aqui o Trypanosoma cruzi, né, que causa doença de Chagas, tudo bem? Que é uma doença transmitida pelo barbeiro, né, pelo inseto chamado barbeiro, que é tipo um besourinho assim, tá? E que também é flagelado, então eles usam esses flagelos para se locomoverem, certo?
Os ciliados, que aí pensa comigo, ó, os flagelados, né? Os flagelos não são em grandes quantidades, tá bom? Já os ciliados, eles se locomovem através de cílios, que também como se fossem pelinhos, só que são vários. Repara que esses protozoários aqui, que esse que é o paramécio, olha só, ele é todo ciliado, né? Pela membrana toda dele saem esses cílios, tá bom? O exemplo que eu botei aqui é o paramécio, que é um protozoário de vida livre, ele não causa doença na gente, tá certo? Então ele tem esses cílios para se locomover. Já os esporozoários não têm estrutura locomotora. Todos são parasitos obrigatórios, perdão. Então todos eles causam doença em você de alguma maneira. Tudo bem? Tá certo? Como exemplo eu botei o Plasmodium, que é o protozoário da malária, né? Se você ver aqui pelo desenho, a malária é transmitida pela picada de um mosquito, tá certo? Então o mosquito, que é o Anopheles que a gente chama, transmite a malária, né? Transmite esse protozoário que vai cair na corrente sanguínea e vai no fígado, né? Depois volta pro sangue, enfim, e dando muita febre, né? Muito mal-estar, ok? Agora, então a gente só viu bem por alto mesmo, né, essas diferenças. Eu não vou nem me aprofundar nas doenças porque não dá tempo, tudo bem? Já as algas, né? Alga não é planta, gente. Alga não pertence ao reino da planta. Os alunos acham que alga é planta. Alga não é planta. Alga é o quê? Alga é alga. Protozoário é protozoário, bactéria é bactéria. Alga é alga. Tem alga que a gente vê, que é multicelular. Tem alga que a gente não vê, que é pluricelular. Mas vamos lá. As principais características das algas, que ainda pertencem ao reino protista, tá? As algas têm pigmentos fotossintetizantes, tá certo? Então, que fazem fotossíntese, né? Já que elas produzem o próprio alimento. Elas têm substâncias de reserva, porque elas estão produzindo o próprio alimento, então elas estão armazenando. Podem ser unicelulares, né? Apresentarem uma célula, ou pluricelulares, apresentarem mais de uma célula. Com isso, as unicelulares geralmente são microscópicas e as pluricelulares geralmente são macroscópicas, tá? E aí alguns exemplos, ó. Todas essas daqui, elas são unicelulares, a gente só consegue ver com microscópio. Então eu tenho essa primeira aí de cima, que é a euglena, que ela também faz fotossíntese, ela também se reproduz por divisão binária. O que é divisão binária? Eu tenho uma alga, aí ela se multiplica, ela faz uma xerox dela, tá? Agora eu tenho duas. E aí geralmente em água doce ou salgada, né? Também você pode encontrar ela. Tem as dinoflageladas, que são essas daqui, ó. Que elas são um pouquinho mais marronzinhas, às vezes até, né, no microscópio, tá? E elas fazem fotossíntese, né? Algumas não, mas a maioria é marinha, né? Que a gente vai encontrar em água do mar. E elas têm um aspecto meio marrom, vermelhado no microscópio, tá? A última aqui são as diatomáceas, que também são marronzinhas e também se multiplicam por divisão binária. Todas essas aqui são unicelulares, tá? Agora, essas daqui a gente vê lá na praia, quando você vai, né? Ou quando você come, não sei se você come comida japonesa, por exemplo. Se você come comida japonesa, se você gosta de comer comida japonesa, escreve no comentário pra mim. No comentário lá da plataforma, escreve: professor, eu gosto. Professor, eu não gosto. Só pra eu saber quem é que tá vendo a minha aula aqui no vídeo, tá bom? Então tem as algas pardas que você vê muito no mar, né? Agarra muito no pé, né? Eu adoro praia, mas eu não gosto de ir na praia que tem alga, não. Porque a água fica agarrando o pé, é horrível, né? Tem as algas vermelhas, né? Que você vê muito em mar, em água doce, em locais úmidos. E tem as algas verdes, que também é bem comum da gente encontrar por aí, tá certo? Agora, qual a importância então desses caras? As algas, elas participam tanto da cadeia alimentar, né? Que a gente se alimenta de algas, né? Quem come comida japonesa, né? Eu não como, mas enfim. Então as algas participam da cadeia alimentar nossa, mas também dos peixes, né, que se alimentam delas, né? E principalmente, gente, a maior produção de oxigênio que a gente tem no planeta não é das plantas, olha que loucura. A maior produção de oxigênio que a gente tem no planeta é através das algas. Sabia disso? Então, assim, olha só que interessante. A gente precisa das algas porque elas fazem fotossíntese, que a gente viu no sexto ano, né? Ou seja, elas produzem oxigênio, tá ok? E na economia, né, na questão aí da comida japonesa que tem alga envolvida, tá certo? Já os protozoários, a importância deles é mais na medicina, é mais na questão das doenças. Então até citei aqui as principais doenças, assim, eu acho, causadas por protozoários. A amebíase, que a gente comentou, né, tanto a amebíase e giardíase, elas são causadas, infecções gastrointestinais,
tá? Assim, muita dor de barriga, disenteria e tal. Tem a tricomoníase, que é uma infecção normalmente sintomática, né, com sintoma nas mulheres, né, muita coceira, um odor, né, característico. Tem a toxoplasmose, que às vezes a gente conhece como doença do gato, né, mas que é muito perigoso para grávidas, por exemplo, né, tem que fazer exame de toxoplasmose para o bebê não nascer com nenhum tipo de dificuldade visual, né, ou eventualmente levar a caso de aborto, tá? Tem a leishmaniose, que é uma doença também transmitida por um mosquito, deixa umas marcas na pele, umas úlceras, umas lesões enormes, né? Também dá muito em cachorro. Tem a doença de Chagas, né, que a gente comentou, que é transmitida pelo barbeiro, tá? Pelas fezes do barbeiro, não é pela picada do barbeiro, é pelas fezes do barbeiro. E a malária, né, que é uma doença transmitida pelo mosquito chamado Anófeles, que dá muita febre, tá bom? E é bem tranquilo. Para a gente praticar, vou passar a página 140. Como eu não falei muito das doenças, a página 140 do livro ela fala só sobre doenças, tá? Só de malária e doença de Chagas. Então você pode ir pesquisando, qualquer coisa pode ir perguntando para mim. Lembra do que eu falei, né? A malária ela vai ser transmitida por um mosquito, né? As doenças que estão envolvidas com o trato gastrointestinal, amebíase e giardíase, elas têm a ver com água contaminada, com comida contaminada, tá bom? Vai por essas dicas aí que eu acho que vai ser tranquilo fazer o exercício. No mais, eu estou à disposição. Qualquer dúvida, estamos aí, tá bom? Um grande beijo e até semana que vem.